Matheus Martins foi convocado para a seleção brasileira sub-20, não mais a sub-18, né, como a gente vinha vendo convocações anteriores. O atacante do Fluminense, atacante da base, que é do sub-20 do Fluminense, mas na verdade já é até do sub-23, né, um jogador que já tem treinado com o sub-23 e sido relacionado de vez em quando pro profissional, foi convocado por Ramon Menezes. Sim, aquele Ramon que jogou no Fluminense, jogou no Vasco, que é o novo treinador da seleção brasileira sub-20. Novo nem tanto, mas enfim, é o treinador da seleção brasileira sub-20. Ele fez uma convocação, são 3 amistosos lá em Salvador, que serão ali justamente na época da data FIFA, entre 21 e dia 29 de março, ou seja, Matheus Martins perde os jogos da semifinal do Carioca e possivelmente também do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, esses amistosos que serão preparatórios para o torneio da Sul-Americano Sub-20, que é aquele torneio que dá vaga para... Nesse ano não dá vaga para a Olimpíada, mas dá vaga para o Mundial. Bem, vão ser amistosos contra times de lá mesmo da Bahia e os jogos serão no Barradão. O que destaca? Matheus Martins convocado. O atacante vai se juntar a Matheus Nascimento, do Botafogo. Eita, quase derrubei de novo. O Verton, esse eu não conheço, do Flamengo. Matheus França, do Flamengo. Juninho, Andrei e Marlon Gomes, do Vasco. E ainda o goleiro Cauã, do Flamengo, como jogadores que são de times aqui do Rio de Janeiro convocados. Sentiu falta de um nome aqui do Fluminense? Eu também. Alexander não foi convocado, volante que vinha sendo muito convocado várias vezes, vinha sendo, um dos destaques do Fluminense, sem dúvida, da base. O volante não foi convocado para essa do Sub-20. É isso, então, agora sim, lembrando, esse vídeo tem 2 temas, tá? Eu tô fazendo esse formato de novo de abrir direto com uma notícia, para depois a gente falar da outra. Então, vamos embora pra vinheta que tem coisas sobre Maracanã. Seja bem-vindo, você... Deu uma... um carburador que deu um problema. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Eu peço que você venha aqui embaixo e se inscreva no Raiz Tricolor e dê o seu like aqui embaixo para dar aquela moral para esse vídeo. E comenta também a sua opinião sobre as notícias que aqui serão apresentadas. Já falamos de Matheus Martins, do Sub-20 e das convocações. Falei meio português de Portugal, né? Vamos falar agora de Maracanã. Bem, o Maracanã divulgou nessa última semana, né, na verdade, divulgou no início da segunda-feira, a volta da Rede Véu de Noiva. Não é exatamente a Rede Véu de Noiva. Quem vê aí qualquer videozinho ali... Vou nem pra muito longe, não. Eu vou de 2008. Tem, inclusive, aí essa é aquela lembrança... Preparem-se pra sessão agora, lembrança de maluco, tá? Aquelas coisas que eu lembro, você vai assim, Gabriel, por que você lembra disso? Tem uma decisão por pênalti entre Fluminense e Vasco em 2008, eu acho, que Conca solta uma pancada no meio do gol e a bola pega, dá pra você ver meu mouse aí, né? Nesse pedacinho aqui, ó, da rede, ó, no meio. Ela vem uma pancada no meio, só que ela vem aqui. Só que a Rede Véu de Noiva, ela era naquele formatinho clássico, né? Que era, tem o gol e ela puxava já daqui, ó. O véu da noiva não tem um suspensório pra trás pra depois descer a parada. Era aquela rede que era solta aqui praticamente. A bola bate na rede e sai. E ela volta, quase como batesse no travessão. Só que foi gol, claro, e foi validado o gol. Essa rede aqui é um meio véu de noiva, né? Porque ela tem uma entrada aqui de pelo menos aí uns 80 centímetros de rede pra dentro. Mas, enfim, isso é o menor dos debates. Por quê? No próprio Twitter, ó, deixa eu mostrar aí. No próprio Twitter, o Maracanã soltou essa seguinte frase aqui, ó. Pois o estádio vai voltar a usar a costura da rede em sua reabertura no sábado agora, dia 12 de março, na partida entre Flamengo e Bangu pelo Campeonato Carioca. Bem, esse assunto já tinha sido debatido aqui, na verdade não teve debate, né? Esse assunto já tinha sido comentado aqui por mim, do porquê que o Fluminense não poderia jogar com o Olímpia na quarta-feira, leia-se amanhã, dia 9, e o Flamengo já iria poder jogar contra o Bangu no dia 12, sendo que o que a gente sempre ouviu falar é de que o Maracanã estaria disponível para as semifinais do Campeonato Carioca no final de semana do dia 19. Então, antecipado dia 19 para o dia 9, pô, complicado mesmo, né? Muito tempo. Mas antecipado de 19 para o 12 é praticamente a mesma coisa. E o Flamengo teria essa, entre aspas, essa honra de reabrir o Maracanã.
Bem, é um fato de que toda vez que vai estrear algo novo no Maracanã, 90% das vezes a gente vê é o Flamengo mesmo que tem estreado, isso não é dúvida, e a gente tem sempre essa percepção de que o Flamengo utiliza... Por mais que a gente saiba que não é, a empresa lá do Maracanã são os dois, a gente como torcida tem essa percepção. Nesse caso, eu citei num vídeo isso, acho que é um vídeo de segunda-feira, hoje é terça, acho que foi num vídeo que saiu ontem cedo, de manhã cedo. E citei esse caso, falei, cara, a gente precisa cobrar explicações, e uma pessoa ligada ao consórcio, né, SPE do Fluminense do Maracanã, do Fluminense com o Flamengo do Maracanã, né, Sociedade de Propósito Específico, entrou em contato comigo para poder esclarecer o porquê o Flamengo poderá jogar no dia 12 e o Fluminense não poderia jogar no dia 9. Vamos lá, vou ler aqui um trechinho, tá, do que tá falando, vou ler interpretando, né? A máquina que costura, isso aí a gente já tinha informação, a máquina que costura lá a grama, lembrando, a gramado híbrido, né, grama natural, veio uma máquina da Bélgica para costurar, isso a gente já tava sabendo, já tinha sido noticiado aqui, para costurar a grama sintética na grama natural. É um negócio de maluco, não me cobre que isso entre na minha cabeça, não. Isso é coisa de doido, assim, costurar a grama. Bem, essa máquina veio de lá e etc. E, após o final do serviço, você tem que ter 10 dias. Acabou de costurar o gramado. Você tem que ter 10 dias, como se fossem 10 dias de descanso, né? Para ter o início dos jogos. O que foi falado o Maracanã nunca informou oficialmente de que só reabriria nas semifinais do Campeonato Carioca. Isso sempre foi uma estimativa, baseada em quê? O provável era que a obra do Maracanã terminasse no dia 15, foi o prazo estipulado, ou seja, na quinzena de março, e aí calcularam que, dia 19 a semifinal, ele reabre para a semifinal. Mas isso nunca foi divulgado oficialmente pelo Maracanã. Vamos reabrir na semifinal. Bem... qual que era a parada? Estava programado para até antecipar esse final da obra. Vocês vão lembrar que eu cheguei a noticiar, acho que no jogo contra o Milionários lá, eu chego a falar algumas vezes e tal na transmissão, falando, olha, estão tentando trazer o jogo de volta do Milionários aqui pro Maracanã. Estão tentando, há essa possibilidade e tal. Por quê? Porque já havia essa sensação de que terminaria antes. A máquina terminaria de costurar e daria tempo de jogar o jogo de volta até do Milionários aqui, ou pelo menos o jogo de ida contra o Olímpia. Só que houve um imprevisto. Até a informação que foi passada é que o prazo de terminar ali a costura era no dia 26 de fevereiro. O que daria tempo ali 10 dias depois, você vai para 8, 9, 10 de jogar esse jogo do dia 9. Então, assim, esse jogo do dia 9 contra o Olímpia tava ali no programa pra, vamos reestrear no jogo contra o Olímpia. Então o Fluminense fazia esse pedido e tinha. Só que a máquina parou, teve que parar 2 vezes. Teve um problema lá com a agulha, as costureiras cansaram. As costureiras da máquina. E isso atrasou em 3 dias. Essas 2 paradas da máquina atrasaram em 3 dias. O que aconteceu? Só acabou no dia 1º de março. Que, na verdade, provavelmente deve ter sido no dia 2 de março, na quarta-feira, que 1º de março era terça de carnaval, né? Enfim, não sei se eles trabalharam no carnaval também. Ou seja, acabando só no dia 1º de março, 10 dias depois, é o dia 11 de março, o gramado só estaria liberado para ser utilizado a partir do dia 11. O jogo do Flamengo é no dia 12. Ou seja, esse foi o cronograma que impediu. Eu tinha essa notícia já de que o Fluminense tentou trazer o jogo do Milionários para o Maracanã, mas era bem complicado, e o do Olímpia havia realmente uma esperança. Havia realmente. Tanto que o Fluminense já estava até predisposto a aquele acordo com o Vasco, a negociar com o Vasco e encerrar o contrato, mesmo já tendo alugado pelo segundo jogo. Tipo assim, se rolar, rola de cancelar o acordo com o Vasco pra gente botar o jogo no Maracanã, porque vale muito a pena. Mas não rolou. Então por isso que vai ter o jogo no sábado. A sensação de nós tricolores desse porte, lembrando, o Vitor Lessa chegou a noticiar essa semana, não tem qualquer dívida, a reforma do gramado não foi bancada pelo Flamengo, foi bancada pelo próprio Maracanã, pelo dinheiro que os 2 clubes, a empresa, arrecada com camarote, com etc, eventos, visitação e tudo mais. Então, assim, não caiam nessa de... E aí fica até a recomendação aqui também, o Casimiro falou isso essa semana e tal,
E até tava lá na live com ele, não entrei muito nesse assunto, falei ali, mencionei alguma coisa e tal, junto com o Luizinho, mas ele falou lá que foi brincadeira, etc, mas não rendeu o assunto que a gente tava falando do jogo. Mas até você que tem conteúdo e etc, e que, enfim, toma cuidado pra você não reproduzir notícia que irrita o outro torcedor e é uma notícia só mentirosa. O Fluminense não tem dívida com o Flamengo, não há qualquer dívida com o Flamengo em relação... Teve, ficou devendo e precisou do dinheiro que viria da venda de Gerson pra poder pagar. Isso aconteceu, ó, há um pouco mais de um ano atrás. Não acontece jamais há muito tempo, então não faz qualquer sentido isso. Agora, o sentimento do torcedor fica, né? A gente nunca estreia nada no Maracanã, né? Vai reabrir, o primeiro jogo com o público é deles. Vai fazer não sei o quê. Isso é um sentimento meio merda que a gente tem mesmo. E aí não dá pra confirmar se é algo premeditado ou se foi só algo realmente da máquina ter essa informação. A máquina atrasou 3 dias. E ela atrasando 3 dias, o Flamengo teve a prioridade de jogar esse jogo contra o Bangu lá. E assim, tem um detalhe, tá? Atrasaram só pro Flamengo conseguir jogar contra o Bangu. Não, se o Fluminense jogasse com o Olímpia, o Flamengo também jogaria com o Bangu, tá? Tem esse detalhe, né? Não é que atrasaram só pro Flamengo jogar, não. Terminou antecipadamente e poderia o Fluminense e o Flamengo jogarem, mas a máquina atrasou 3 dias e o Flamengo jogou. E o Flamengo vai jogar... só o Flamengo, né? O Fluminense vai ter que jogar no Engenhão. É isso, até a próxima. Amanhã tem Libertadores, hein? Valeu.